Enquanto a guerra entre o rei Canute e o Ketil promove um massacre desnecessário de vidas inocentes, a Arnhide dá o seu último suspiro, agradecendo o Thorfinn e o Einar por acompanharem ela no dia a dia da fazenda. Então, o Thorfinn decide conversar pessoalmente com o rei Canute. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 20º episódio da segunda temporada de Vinland Saga e o que eu achei dele. Bora lá? Esse episódio de Vinland Saga começou com o Raposa comparando a experiência dele com a dos Young Vikings com relação à morte. Enquanto que ele já conhecia a sensação de matar alguém, ele entendia muito bem que a expressão facial de prazer ao matar dos Young Vikings não era normal e que ele nunca teria chance contra esses inimigos sedentos por sangue. Então ele viu um dos seus colegas batalhando contra um desses Young Vikings e admirou ele por ter coragem de conseguir enfrentar um inimigo desalmado como esse que ele estava enfrentando. Chegou um ponto que ele perdeu o braço e no momento que o amigo do Raposa estava para ser decapitado, o Cobra chegou e salvou ele, matando o Young Viking que o estava atacando. Então ele ordenou para o Raposa que fizesse todas as tropas recuarem e levasse esse seu amigo em segurança. Após o Raposa ordenar que todas as tropas recuassem, os soldados do Ketil partiram em debandada para dentro da ilha. O Ketil, inclusive, ficou muito frustrado porque ele não havia ordenado para eles fugirem, e então o Young Viking acabou atacando ele e cortando um dos seus olhos, deixando-o inconsciente. O Canute estranhou o comportamento dos Young Vikings porque ele havia dito que ele não queria que nenhum corpo fosse violado, porque ele tinha a intenção de entregar os corpos para suas respectivas famílias como respeito aos homens que caíram no campo de batalha, e além disso ele ordenou que ninguém perseguisse nenhum dos homens ao recuarem. O que acontecia, porém, é que os Young Vikings estavam caçando esses homens que já haviam recuado e desistido da batalha. Também ele ordenou para que o Ketil fosse trazido vivo, mas mesmo assim, por não terem reconhecido o Ketil no campo de batalha, eles acabaram acertando esse golpe nele. O capitão da guarda, então, decidiu ir para a linha de frente para chamar os Young Vikings e fazê-los recuar também. O Thorgil viu essa oportunidade como perfeita, porque assim havia apenas o Canute mais 2 guardas o protegendo, então eles seriam alvos muito mais fáceis da sua espada. Ele correu em direção ao Canute, mas no momento que ele decidiu atacá-lo, o Canute conseguiu defender por um triz com a espada, que acabou quase quebrando com o ataque do Thorgil. Então o Thorgil matou facilmente os guardas que estavam juntamente com o rei, eventualmente ele conseguiu até derrubá-lo, e então ele estava com a vida do rei nas suas mãos. Quando ele estava prestes a desferir o golpe final, o Ulf jogou a sua espada no pulso do Thorgil e conseguiu parar esse ataque fatal. O Ulf pulou no Thorgil e começou a estrangulá-lo, quando o Thorgil desesperadamente furou o olho do Ulf e conseguiu fugir do agarrão do capitão da guarda. O Ulf então ordenou que todos os homens voltassem e protegessem o rei, e, percebendo que a situação estava extremamente complicada para o lado do Thorgil, ele decidiu apenas fugir nadando. O Canute ordenou que ninguém fosse atrás dele e admirou a audácia do Thorgil ao atacar o rei diretamente por um ponto cego. Após a batalha ter sido finalizada, o Cobra aproveitou para ir atrás do Ketil. Quando ele o encontrou, ele percebeu que ele estava com o olho rasgado, mas ele ainda respirava, ou seja, ele só estava inconsciente. Ele colocou o Ketil nas suas costas e começou a carregá-lo de volta para a fazenda. Enquanto isso, a Arnhide acordou com esse barulho de guerra ecoando pelos ouvidos dela. Isso a fez lembrar do dia em que os vikings chegaram à Vila Pacífica em que ela morava antes de se tornar escrava. O Einar e o Thorfinn ficaram muito felizes que ela havia acordado, mas ainda assim ela agradeceu eles por toda a ajuda que eles deram a ela durante os dias que eles passaram juntos, mas então ela disse que não havia mais nada para ela nessa vida. Todas as pessoas importantes para ela já haviam morrido, inclusive o filho que estava no seu ventre, e por isso que ela apenas voltou para agradecê-los. Mesmo assim, o Einar queria muito que ela vivesse, afinal o Einar a amava, mas mesmo com eles tentando o máximo reanimar ela, infelizmente eles não conseguiram e a Arnhide passou dessa para melhor. Incrédulos com a injustiça da vida, o Einar foi o principal afetado por isso, porque ele sentia que a Arnhide era uma presença indispensável na vida dele e foi a principal agente da mudança dele para melhor e fez com que ele esquecesse todos os traumas que ele passou durante a vida de escravo dele. O Cobra acabou passando por eles com o Ketil. Isso fez o Einar ficar extremamente enfurecido com o Ketil, afinal o principal causador da morte da Arnhide foi sim o Ketil, e então ele se moveu instintivamente em direção ao Ketil para matá-lo. O Thorfinn sabia muito bem, por meio das experiências dele, que o caminho da vingança não levava a nada e portanto ele tentou fazer o Einar voltar à consciência. Dessa vez ele estava tão enfurecido que ele não conseguiu fazer o Einar voltar à razão. Ele foi obrigado a bater nele para que ele finalmente entendesse a mensagem que o Thorfinn queria passar. Entendendo que mais violência não levaria a nada, o Einar se pôs a chorar pela morte da Arnhide. O Thorfinn, ao tentar consolá-lo, também se emocionou e acabou chorando. Eles então fizeram um túmulo de última hora para enterrá-la, e até mesmo o Cobra ajudou a fazer o túmulo em respeito à Arnhide. Mesmo com o Thorfinn se sentindo completamente impotente frente a toda essa guerra que aconteceu e
diante do fato de que ele não fez nada para mudá-la, ele finalmente tomou uma decisão extremamente ousada. Ele decidiu conversar cara a cara com o Rei Canute para tentar mudar essa situação e evitar que a guerra se prolongue ainda mais e mais vidas inocentes sejam perdidas. O Leif até tentou parar o Thorfinn de fazer essa ação extremamente descuidada, mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para parar a determinação do Thorfinn e, obedecendo a sua vontade, ele deixou o Thorfinn partir. Terminando assim esse 20º episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então pro que eu achei do episódio. Infelizmente, a Arnhide realmente se foi nesse episódio, nós não veremos mais ela no anime, mas dado a tudo que ela passou na vida, e realmente, vendo pelo lado dela, que não há mais nada bom para ela nessa vida, pois tudo por que ela prezava não existe mais nesse plano terreno, talvez realmente tenha sido um descanso melhor para ela ter se juntado ao seu marido e aos seus filhos no mundo do além. Foi muito importante também ver esse aprendizado que o Thorfinn trouxe dessa morte da Arnhide e que também fez adquirir coragem o suficiente para tentar mudar objetivamente essa situação pela qual a fazenda do Ketil está passando. Então não só ele foi capaz de tomar essa iniciativa de falar com o Canute, como também ele parou de se lamentar por não ter a força para conseguir proteger as pessoas das guerras e partiu para uma postura mais proativa para tentar mudar o rumo das coisas, coisa que ele não tinha feito muito até agora. O máximo que ele fez foi proteger a carroça em que o Gardar estava em respeito a Arnhide. E agora ele se pôs mais uma vez em uma situação muito arriscada em que ele tentará convencer o rei a abandonar essa guerra. Vamos ver até onde a persuasão dele vai conseguir afetar o rei, mas creio que a situação se complicará muito ainda, porque o rei não é o tipo de pessoa que abandonaria os objetivos dele de maneira tão leviana assim. Além disso, o Thorfinn fez uma promessa para Arnhide antes dela realmente partir, que foi a de que ele levaria ela para Vinland também. Obviamente isso é mais uma metáfora, até porque ela já foi enterrada, mas ele levará o sonho dela, pois ela só aceitaria viver novamente caso existisse um lugar em que não houvessem guerras, mas esse lugar ainda não foi visitado, pois Vinland ainda é apenas uma lenda que foi contada pelo Leif, e o Thorfinn confirmou com disposição que ele está comprometido a encontrar essa terra para que ele consiga montar a sua utopia finalmente em um mundo sem guerras. Com relação aos outros acontecimentos do episódio, foi realmente impressionante ver, primeiro, que o Cobra é muito forte como lutador. O Thorfinn já admirou ele uma vez, falando que ele foi a pessoa mais forte com que ele já lutou, mas vendo nesse episódio a maneira extremamente fácil com que o Cobra consegue lidar com os Young Vikings, já são consagrados como guerreiros lendários, foi realmente de superar as expectativas já grandes que a gente tinha nas habilidades dele. E também vendo o quão forte o Cobra é, deu para notar o quão forte o Thorfinn também é, por ter conseguido lutar pau a pau contra um homem desse calibre. Outro destaque do episódio foi o Thorgil, que não só massacrou os dois homens que estavam na guarda do Canute, como também conseguiu humilhar o rei em uma disputa mano a mano, e também um destaque importante para o próprio rei, que conseguiu aguentar uma espadada do Thorgil, que é um feito e tanto, considerando que até agora, todas as vezes que o Thorgil brandiu a espada, ele só precisou de um corte para matar todos os seus inimigos. No caso do rei, ele acabou se emocionando demais, porque dava para ter matado o rei no momento que ele conseguiu derrubá-lo, mas ainda assim ele quis dar uma brincada e acabou que ele não conseguiu finalizá-lo. A última esperança para a fazenda do Ketil vai ser o Thorfinn e o seu poder de persuasão. Mas isso só acontecerá no episódio que vem, e a gente vai ter que esperar para ver o que o Thorfinn vai fazer para tentar acabar com essa guerra da maneira mais pacífica possível. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês, então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque fazendo esses 3 passos super simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer, e com o canal finalmente atingindo a monetização, conteúdo de cada vez mais qualidade vai ser implementado no canal como recompensa por todo o apoio que vocês têm me dado até hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!